Boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Acadêmico News. Estes são os destaques de hoje. Pesquisa aponta o brasileiro como o trabalhador mais estressado do mundo. Durante as Olimpíadas Rio 2016, turistas não precisarão apresentar visto para entrar no país. Com a queda da temperatura e o ar seco, crescem os problemas respiratórios nesta época do ano. E ainda nesta edição teremos uma entrevista com a terapeuta Marisa Sanabria, especialista em questões de gênero. O Acadêmico News está no ar. O setor da construção pesada em Minas Gerais sente os reflexos da crise política, que gera efeitos na economia. A falta de novas obras e o atraso nos pagamentos diminuem a confiança do empresário mineiro. O segmento da construção pesada em Minas Gerais enfrenta paralisação de obras, demissões e encerramento das atividades. Uma pesquisa realizada pela FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, em parceria com o CICEPOT, Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais, confirma essa situação. O objetivo da pesquisa é acompanhar e analisar o desenvolvimento do setor da construção pesada no Estado. De acordo com o estudo, 88% dos empresários mineiros não pensam em investir no próprio negócio neste momento. Os principais problemas apontados na pesquisa foram a pouca oferta de obras e a inadimplência dos clientes. Em meio às turbulências, o setor da construção pesada em Minas Gerais enfrenta dificuldades para superar a crise e luta pela sobrevivência no mercado. O presidente do CICEPOT, Emir Kadar Filho, em viagem ao sul do Brasil, falou com a nossa reportagem por telefone. Nosso setor está praticamente parado, já viemos um 2014 muito ruim e a gente não está vendo a recuperação dos investimentos e as empresas vão cada dia mais entrando no buraco com demissões em grande escala, um parque de máquinas enorme parado e estamos vendo mais um ano sem investimento no nosso setor e as empresas cada dia mais entrando em dificuldade. Com essa mudança de governo, pode ser que haja um bom humor do mercado, uma mudança de postura, e em vez de ter cortes, temos um programa de investimento. E esta foi uma semana agitada na política brasileira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do senador Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney. A alegação é que eles tentaram obstruir a Operação Lava Jato. E é só a temperatura na capital começar a cair que diversos problemas respiratórios começam a aparecer. Gripes, resfriados, crises alérgicas são comuns, principalmente em crianças. O inverno está começando e é comum nessa época do ano aparecerem diversas doenças respiratórias, principalmente em crianças. Com a queda na temperatura, o ar seco impera trazendo cada vez mais casos de gripe, resfriados e crises alérgicas. Na maioria dos casos, um resfriado afeta o nariz, ouvido ou a garganta, provocando coriza, irritação das mucosas, tosses, espirros e às vezes pode ter febre baixa. No caso de gripe, esses sintomas são mais intensos, acrescidas de febre altas, dores musculares, cansaço e dificuldade para respirar. Reações alérgicas podem ser confundidas por apresentarem alguns dos sintomas de gripes e resfriados, que são causados pelo contato direto com a substância que causa irritação. O que difere é a ausência de febre e mal-estar generalizado. A proliferação de doenças respiratórias e principalmente alergias se deve à qualidade do ar atmosférico. O ar limpo, quente e úmido é agradável ao ser humano. Nos dias frios, o clima está mais seco e mais poluído, causando o congestionamento das vias respiratórias, fazendo com que o corpo fique mais suscetível a infecções. O melhor meio de se prevenir é evitar ficar em locais fechados e com aglomerações por muito tempo, como shoppings e buffets. Lave as mãos várias vezes ao dia, beba bastante líquido e mantenha a casa sempre limpa e arejada. Vale lembrar que não se deve tomar nenhum medicamento sem antes consultar o médico. Os turistas estrangeiros que quiserem visitar o Brasil não precisarão de vistos para entrar no país durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.
O período de suspensão de visto começou a valer a partir da quarta-feira, 1º de junho, e vai até 18 de setembro deste ano. A medida vale para turistas americanos, japoneses, canadenses e australianos. A isenção de vistos é uma estratégia do Ministério do Turismo para incentivar a entrada de visitantes no país. E as Olimpíadas começam em 2 meses. Faltam 2 meses para o início das Olimpíadas de 2016, que vai ser realizada no Rio de Janeiro. E as organizações internas estão trabalhando a todo vapor para acertar os mínimos detalhes. Os Jogos Olímpicos do Rio traz novidades. O torneio de futebol começa antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Além disso, os Jogos não vão acontecer somente no Rio, mas 4 cidades diferentes vão ser palco das partidas: São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. A previsão do tempo para o fim de semana em Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado. A temperatura gira em torno dos 23 graus, mas não esqueçam o casaco. Com o inverno se aproximando, as noites na capital mineira chegam a 58% de umidade e a temperatura mínima fica em torno de 11%. Pesquisa realizada no Brasil e nos Estados Unidos pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse revelou que o brasileiro sofre de um nível de estresse maior que o americano. O trabalho foi em conjunto com a Associação Americana de Psicologia, que ouviu nos Estados Unidos 2.020 pessoas. No Brasil, foram ouvidas 2.195 pessoas. Os pesquisadores perguntavam qual era o nível de estresse de 1 a 10. 34,6% dos entrevistados brasileiros relataram um nível entre 8 e 10. Já os entrevistados americanos que relataram este nível foram apenas de 4,2%. Comparado a outras pesquisas realizadas, constatou-se que o brasileiro apresenta um nível de estresse acima da média mundial. O assessor de imprensa, Antônio Pedro, passou por uma crise de estresse quando trabalhava no comércio. Foi há cerca de 6 anos, né? Eu ainda não era assessor de imprensa, eu trabalhava no comércio. E assim, a maior parte do estresse veio devido a direitos básicos que não eram cumpridos no trabalho. Carga horária, salário, horário de almoço não eram respeitados. Então, assim, os sintomas começam com, inicialmente, cansaço físico. Você, por mais que você tente dormir à noite ou no fim de semana, quando você tem uma folga, um descanso, você não consegue dormir direito. Depois vem a falta de apetite, por mais fome que você tenha, na hora que você senta para comer, você não consegue comer. O cansaço é muito forte. E a partir daí vai desencadeando outras coisas. Alergia, em alguns casos, depressão, ansiedade. O fato de você levantar de manhã e já imaginar que tem que ir para o trabalho, você tem crise de ansiedade, e aí isso vai só aumentando com o passar do tempo. Chegou num ponto que era uma situação complicada. Eu não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade de ir trabalhar, no entanto eu precisava. Eu sobrevivia daquele salário, apesar de ser difícil ir para o trabalho todos os dias. Então eu comecei a tirar forças, para poder ir para o trabalho, e aproveitar as horas vagas para procurar um novo emprego. E aí, assim que eu consegui um novo emprego, eu pedi demissão. Foi a solução que eu encontrei. E aí, no outro emprego, eu já não tive mais esse tipo de problema. O estresse é considerado um dos maiores males da sociedade atual, uma vez que o ambiente corporativo em que vivemos exige cada vez mais dos funcionários. O excesso de tarefas e atenção são frequentes nos mais diversos ambientes de trabalho. As dificuldades em conseguir conciliar a vida pessoal com a profissional, os conflitos com as pessoas da equipe e problemas com a política da empresa, tudo isso está entre os fatores que mais levam as pessoas a terem estresse no trabalho. A reportagem que você acabou de ver foi sobre uma pesquisa realizada por um Instituto Brasileiro e Norte-Americano, apontando que o trabalhador brasileiro é o mais estressado do mundo. A violência contra a mulher cresceu mais de 44% no Brasil em um ano. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, foram registradas mais de 76 mil denúncias em 2015 no país. Ainda de acordo com informações da Central de Atendimento à Mulher, os casos de estupro, assédio e exploração aumentaram 29%, o que significa uma média de 9 estupros por dia.
A violência física foi apontada em mais de 50% do total das ocorrências registradas. Em segundo lugar, com mais de 30% dos relatos, foi registrada a violência psicológica. A repórter Caroline Dias irá nos mostrar uma pesquisa que explica por que as mulheres sentem-se tão cansadas. Se você é mulher, está se sentindo cansada e acha que trabalha mais que os homens, isso não é apenas uma sensação. Veja o infográfico. De acordo com um estudo do IBGE, as mulheres que têm ensino superior trabalham 4 horas e 12 minutos a mais que um homem por semana. Entre as mulheres que têm ensino fundamental incompleto, a diferença é de 4 horas e 48 minutos em relação ao homem. O estudo faz a mulher trabalhar apenas 36 minutos menos por semana. Agora, a jornalista Caroline Dias irá entrevistar a terapeuta Marisa Sanabria, especializada em questões de gênero. Elas irão conversar sobre adoecimento feminino e a estrutura social. Caroline. Estamos aqui hoje com a psicoterapeuta Marisa Sanabria, formada pela Universidade de Montevidéu, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e que vai nos falar um pouquinho sobre o adoecimento feminino e essas tendências que estão deixando a mulher assim um pouco, será que é um pouco, sobrecarregada. Então, doutora Marisa, conta pra gente, começa contando pra gente qual o seu trabalho, quando a senhora se formou, quando começou a despertar para essa questão do feminino. Bom, eu formei em 77 em Montevidéu, depois eu vim para o Brasil, eu tenho 35 ou 36 anos do Brasil, e eu comecei a trabalhar basicamente com a questão de grupos de análise institucional. E depois, quando eu comecei a fazer o mestrado, nos anos 80, eu me foquei muito na questão da mulher, do feminino, enfim. Eu acho que o mundo do feminino nos desafia na contemporaneidade, né? Por muitas razões. Primeiro, pela entrada da mulher no mercado de trabalho, que é um fenômeno hoje que nós já sabemos que é um fenômeno migratório. Isso vai determinar que algumas gerações, né, e a partir sobretudo das mulheres do baby boomer, as mulheres dos anos 50, que é a geração que entra maciçamente ao mercado de trabalho, isso vai determinar que a mulher tenha que se equilibrar entre um mundo doméstico, né, um mundo, digamos, que não aparece, que não é institucionalizado, que é reprodutivo, né, a manutenção do espaço doméstico, e o mundo da produção, né, e entrar nas leis do mundo da produção. Né. Bem, isso de alguma maneira traz como consequências que eu tenho que equilibrar instâncias que em algum momento aparecem como não possíveis de ser equilibradas, né? Ou como instâncias inconciliáveis. E determina também o aumento da jornada laboral para as mulheres. A mulher não entra no mercado de trabalho e reduz o tempo que ela dedica ao mercado ou ao mundo íntimo, ao mundo doméstico, né? Dos cuidados domésticos. Ela acumula jornadas laborais, né? E logicamente em detrimento das horas de descanso, das horas de dedicação à saúde, das horas de dedicação a pensar em si própria, né? A mulher contemporânea é uma mulher que não tem tempo para pensar em si. O que ela quer, como é que ela vai encaminhar sua vida, quais são os projetos futuros. Bom, o resultado disso, de alguma maneira, é que nós temos uma mulher contemporânea com alguns traços, por exemplo, o entristecimento, né? A mulher moderna é uma mulher bastante entristecida, é uma mulher irritadiça, né? Porque está exausta, porque está muito cansada, e então a irritabilidade passa a ser o pano de fundo dessas mulheres, e uma mulher com uma série de sintomas, né? As enxaquecas, os síndromes de pânico, enfim, que são sintomas do mundo moderno, né? E, de alguma maneira, nós medicalizamos essas mulheres, né?
Quer dizer, nós tratamos essa questão como se fosse um problema individual. Ah, é de Maria, é da Margarida, é da Joana, né? Nós não tratamos isso como uma questão civilizatória, como uma questão social, né? Que estrutura a produção em cima da renúncia, da sobrecarga, mas não só da sobrecarga, sino da renúncia das mulheres. Então isso ultrapassa as questões internas do lar. Ela consegue com certeza. sobrepor a isso, é uma questão civilizatória, da humanidade em geral, não é uma questão da mulher, da Maria, da Joana, como a senhora falou. Não, eu acho que quando nós tratamos e medicalizamos a questão, nós não podemos esquecer que nós vivemos em uma sociedade que medicaliza essencialmente as crianças e as mulheres. Quando nós medicalizamos a mulher e falamos, ah, você está muito nervosa, ah, você está muito não sei o que, ah, toma um remedinho que melhora, nós estamos tratando como uma questão individual e pessoal um assunto que é da maneira como nós estruturamos a nossa forma de funcionamento. O que nós consideramos que tem reconhecimento, o mundo público, o mundo da produção, o que não tem reconhecimento, né? O mundo dos afetos, o mundo doméstico, o mundo... A mulher entra no mercado de trabalho essencialmente pedindo licença para estar lá, né? Isso é muito importante, porque a culpa acompanha essas mulheres modernas, né? A culpa acompanha as jovens mulheres que vivem, né, divididas entre o mercado de trabalho, o lar, os filhos, como é que eu vou conciliar isto? Bem, eu concilio, claro, paro de dormir, por exemplo, né? Eu concilio assim, então, em lugar de 8 horas, eu durmo 2 horas. O mundo feminino não acordou essa entrada da mulher no mercado de trabalho com o mundo masculino. Ela entrou ao mercado de trabalho e o mundo masculino não necessariamente aceitou isso. Não necessariamente aceitou, muito menos mudou, né? As normas continuaram sendo as mesmas, as normas da patriarcalidade, digamos, né? Do sistema patriarcal, que é um sistema caracterizado pela competição, pelas hierarquias, pelas estruturas de poder. Isso, digamos, é ponto pacífico, né? Bem, quando a mulher entra no mercado de trabalho, e hoje nós sabemos que a questão não era entrar no mercado de trabalho, a questão era negociar direitos cidadãos iguais, né? Então, nós entramos no mercado de trabalho e falamos com o patrão assim, você pode me contratar, eu vou trabalhar como um homem, né? No lar, nós falamos, olha, eu vou sair 8 horas fora de casa, mas aqui todo vai funcionar perfeito, né? Bem, nessa hora, eu acho que nós fazemos um pacto perverso, né? Um pacto muito difícil de sustentar, né? E que se organiza e se estrutura, como eu já disse, em cima da saúde, da renúncia e do esforço das mulheres. Então, com essa reflexão, nós vamos deixá-los. Obrigada, doutora Marisa. Por nada. Boa noite. E agora uma última notícia. A Copa América do Centenário, que está sendo disputada nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o Campeonato Brasileiro, no período de 3 a 26 de junho, gera desagrado de alguns clubes do Brasil. Isto porque os primeiros convocados desfalcaram suas equipes por até 9 rodadas, e os recém-convocados para substituir os contundidos que foram cortados por até 6 rodadas, caso a seleção brasileira chegue à final. O Acadêmico News fica por aqui, uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Tchau!